Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então em mais uma aula do programa Capacita RS, uma iniciativa de professores e administradores aqui do Rio Grande do Sul, no intuito de ajudar empresários e empreendedores, né, a retomarem os seus negócios, a gerirem, né, seus negócios aí, né, em intuito de recuperar a economia do Rio Grande do Sul, ajudando então aí todos aqueles que movem a nossa economia, que gerenciam equipes, né? Ahn, Após aí toda a catástrofe climática que nós tivemos aí em maio deste ano agora, tá? Então é uma iniciativa de professores e administradores para ajudar então, né, nessa retomada econômica do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Bom, meu nome é Felipe, então, né? Tá aí meu contato de e-mail. E eu vou falar então sobre gestão de pessoas em tempos de crise, tá? Então, essa vai ser uma aula bem didática e objetiva, né? E o intuito é munir alguns líderes e gestores, né, de algumas iniciativas, algumas, né, ferramentas, ideias que podem ajudar a gerir melhor, né, fazer melhor a sua gestão de pessoas, digamos assim, das suas equipes, né. A gente sabe que muitas pessoas podem estar mais fragilizadas, muitas pessoas podem ter perdido tudo, inclusive, né, e como líderes, como gestores, então, né, como donos de empresas, né, o que que nós podemos fazer aí, então, para ajudar os nossos liderados, para ajudar os nossos colaboradores, né? Principalmente assim nesse momento de recuperação, nesse momento de resiliência, né? Onde a produtividade ela é uma coisa importante para a retomada econômica. Entretanto, nós estamos aí com pessoas bem fragilizadas, né? Emocionalmente, mentalmente, né? Enfim. E aí, o que que a gente poderia estar fazendo então, né? Como líderes, como gestores, né? Trabalhando ali a gestão de pessoas com a nossa equipe, né, nos aproximando, para tentar então minimizar alguns desses impactos aí e poder buscar uma produtividade que seja boa para todos, né, no intuito aí da retomada econômica da nossa região. Então, vou me apresentar aqui brevemente, né? Eu sou bacharel em administração de empresas pela ESPM, eu sou pós-graduado em ciência de dados pela PUC. Atualmente sou estudante de psicologia na PUC também, estou no sexto semestre. Tenho experiência aí com gestão de equipes em diversas áreas da empresa, né? Na área de produto, na área de projetos de tecnologia, né? Marketing, vendas, operações, né? Sempre com gestão de equipes, né? E também sou consultor de empresas, né? Então atuo aí com consultoria em diversas áreas, né? Principalmente em áreas de produto, áreas de projetos de tecnologia e com gestão de equipes também. Bom, não é novidade, né, que nos últimos anos nós tenhamos tido diversas catástrofes ambientais que assolaram não apenas o Rio Grande do Sul aqui em maio, né, mas nós tivemos tsunamis, né, no leste asiático, nós temos furacões na América do Norte, né, em diversas partes do mundo, em diversos locais, né, e algumas características assim, por mais que esses fenômenos eles tenham, né, ambientalmente assim algumas características diferentes, né? Nós temos algumas características muito peculiares, né, de cada uma das regiões do planeta. Porém, né, o impacto humano, ele geralmente ele tem ali uma espinha dorsal, né? Ele tem algum padrão ali de como que essas catástrofes climáticas elas afetam o ser humano, né? Então elas afetam socialmente, elas afetam economicamente, né? Sociedades inteiras, cidades, estados, até mesmo países, né? Ele afeta diversas formas, vamos esmiuçar, né, alguns dos impactos que isso tem no ser humano, né? Entretanto, são eventos assim, né? São eventos ambientais e climáticos que eles têm se tornado cada vez mais frequentes, né? Eles fogem muito da alçada da gestão humana, né? E se nós formos pensar assim em termos gerais, o que nós podemos fazer, né, em relação às forças da natureza, digamos assim, é justamente pensarmos que a gente precisa de alguma forma se adaptar, né, ou fazer uma gestão de crise, ou uma gestão de risco.
e coisas do tipo, né? São eventos assim que também a gente nunca sabe quando que eles podem acontecer, como que eles podem ocorrer, né? Hoje nós já temos alguns modelos mais avançados, né? Algumas iniciativas também, entretanto, é uma incógnita, né? Isso pode ser um fator muito ansiogênico em larga escala também. Entretanto, né? Eles são eventos assim que eles acabam causando bastante estrago, né? Eles exigem muito do ser humano, eles impactam muito diretamente o ser humano, né? Não só o ser humano, mas também a fauna, a flora, né? Muitas perdas de fauna e flora são feitas, né? Lugares são devastados, animais de estimação eles são perdidos, né? Em enchentes, em furacões, enfim, né? E nosso papel, então, né, nesse ponto a que chegamos, digamos assim, é sermos resilientes, fazer uma gestão de risco, né? E claro, né, sempre termos assim ações emergenciais, né, pontuais em relação a esses eventos. E hoje nós vamos falar aqui então um pouquinho como esses eventos, então, eles podem afetar os seres humanos, né? E o que a gente pode estar fazendo aí como líderes, como gestores de equipe, para estar ajudando os nossos liderados, tá? Bom, então, primeira coisa que a gente fala, tá? Tem uma frase que hoje é dita no mercado que os clientes são pessoas, né? Os teus colaboradores, né? Tua empresa é formada por pessoas, então se tu não entende de pessoas, não entende de negócios, né? E é normal nós pensarmos também que a nossa empresa, todas as empresas, elas são feitas por pessoas. E no caso as pessoas, né, quando afetadas, né, coletivamente, digamos assim, por uma catástrofe climática, né, elas têm tanto um impacto individual, que tem muito a ver com a personalidade da pessoa, quanto um impacto coletivo, né? E as pessoas elas reagem de formas diferentes a depender de diversos fatores, né? Fatores de como eu falei, personalidade, fatores genéticos, fatores de contexto social que a pessoa vive, né? As condições mentais da pessoa também, dependendo se ela vai ser um pouco mais resiliente, se ela vai ser um pouco menos resiliente, né? Também a, a intensidade do impacto, né, que esse impacto ambiental teve nela, ele vai dizer muito sobre a magnitude da resposta, que é uma coisa que a gente vê bastante, principalmente no comportamentalismo, né? Mas enfim, em termos gerais, assim, né? Esses eventos climáticos eles têm impacto sobre as pessoas e nós como gestores, como líderes, a gente precisa entender de forma geral, assim, como que os nossos liderados, né, como que os nossos colaboradores são impactados com isso. Então, tá. Então, obviamente, né, os eventos climáticos eles são muito ansiogênicos, então é comum os nossos colaboradores apresentarem ansiedade, né, que advém muito assim daquela incerteza sobre o futuro, sobre quando vai acontecer de novo, se ele vai conseguir se recuperar ou não, se as coisas no entorno dele vão conseguir se recuperar ou não. Então, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Tentar também, sempre que possível, entender que algumas pessoas elas possuem assim um futuro mais incerto depois de uma catástrofe climática muito mais incerto do que outras pessoas. Outras pessoas podem ter uma rede melhor de apoio, podem viver uma condição socioeconômica melhor, né? Daqui a pouco perdeu a casa, mas tem algum outro imóvel, tem alguma outra casa, então, né, consegue reagir de uma forma melhor a isso. Outras pessoas já não têm tantas condições, né, tanto mentais quanto socioeconômicas, e isso pode trazer sim muita ansiedade para os nossos colaboradores. Então, essa incerteza em relação ao futuro, né? E principalmente a pessoa que ela pode, por exemplo, ter perdido uma casa, pode ter perdido parentes, né? Ainda assim, mesmo que ela tenha preservado o trabalho dela, né, nem todas as empresas também conseguem ter essa mesma resiliência econômica, então a pessoa também pode, né, eventualmente temer um futuro perda de cargo, uma perda de trabalho, né, o desemprego, que é uma coisa também muito importante, né? Um agravamento também de alguns quadros depressivos, né? Então, a pessoa, principalmente aquelas que já possuem, né, uma visão negativa, né, do futuro, né? A tríade cognitiva, né, de Beck, que ela fala lá sobre a visão negativa de si mesmo, dos outros e do futuro, né? Ele pode acabar sendo agravado com uma situação de catástrofe climática.
né? Enfim, né? Muitas coisas podem acontecer, a pessoa ela pode, inclusive, até piorar, ou se ela tivesse já numa recuperação, já tivesse fazendo uma psicoterapia, né? A pessoa ela pode agravar aquele quadro ali, ficar mais depressivo, ou ter um episódio depressivo que se prolongue, né? Principalmente em relação aos eventos que se passaram. Então, como líderes também, né? Apoiar, estar junto, assim, mesmo antes até mesmo, né, quando a gente tem colaboradores que a gente está mais próximo, que a gente sabe que sofrem, né, de ansiedade, de depressão, né, sempre procurar então acolher a pessoa, acalmar, né. A questão ali do TEPT, né, alguns desses eventos climáticos eles podem desencadear transtorno de estresse pós-traumático, né? Isso é um transtorno bem sério que acomete algumas pessoas a partir de desastres, principalmente, né? Então, a queda de avião, uma catástrofe climática, algum evento traumático na vida da pessoa pode desencadear alguns sintomas de TEPT também, né? Existe tratamento para isso, né? As pessoas elas tratam com TEP com medicação, com psicoterapia, né? Mas é preciso estar atento que mesmo pessoas que eram de certa forma mentalmente saudáveis, assim, né? Daqui a pouco a gente tem um colaborador que ele era mentalmente saudável, né? Ele já tinha uma psique bem adaptativa em relação ao meio e à sociedade, né? Aí ele também pode vir a desenvolver algum transtorno de estresse pós-traumático, dependendo também da intensidade, né, que esse estímulo no contexto possa trazer para a pessoa, né. O luto e perda também, né, é uma coisa também ele é correlacionado ali com a depressão, mas ele é um pouco diferente da depressão, né? Luto e perda, então, pela perda de um parente, pela perda dos bens materiais, né? Às vezes as pessoas trabalharam bastante para comprar alguns dos bens materiais, uma casa, né? Os móveis da casa, mobiliar, um animal de estimação que pode ter sido varrido pelas enchentes, né? Alguns objetos também valiosos para a pessoa, bens de valores que a pessoa deixou, né? Joias, carro, alguma coisa do tipo, né? Presentes de família, itens de família, assim, né? A perda não só materiais, mas obviamente também humanas, né? A pessoa pode ter perdido algum parente, né? Alguém pode ter sido arrastado pelas enchentes ou coisa do tipo, assim, animais de estimação. Ou seja, né? Essa perda, assim, né? O luto pela perda, assim, ele é uma coisa que permeia também muitas pessoas, né? Mesmo que a pessoa não apresente alguns sintomas mais graves, assim, né? Em relação à saúde mental dela, mas também os nossos colaboradores eles podem apresentar, né, alguns sintomas de luto e perda pelo que ele está passando. Um aumento da violência, né? Isso é uma coisa bem importante para frisar, né? É uma situação estressora de forma coletiva, então as pessoas, assim, principalmente né, as pessoas que foram diretamente afetadas, assim, que perderam casa, tiveram que ficar em abrigo, né? Tiveram que se deslocar para casa de parentes e coisas do tipo assim, isso gera um estresse muito grande, a pessoa ela é tirada da rotina dela, é tirada da casa dela, ela não vai ter exatamente o que ela gosta de comer, ela não vai poder fazer exatamente o que ela gosta de fazer geralmente, né? Isso pode agravar alguns casos de violência, né? Pode gerar uma situação tão estressora que pessoas já mais compelidas, né? Já que tem um pouco de dificuldade de se controlar, acabem, né, agindo de forma violência com familiares, com amigos, até mesmo com voluntários em abrigos também, né, dentro de casa, né, enfim, né, é uma situação assim que ela pode, inclusive, né, causar esse aumento da violência, como nós vimos em alguns casos que aconteceu, né, um aumento da pobreza também, porque nós também podemos pensar que muitas pessoas, elas às vezes estavam fazendo algum pé de meia financeiro, de repente elas perderam tudo, já vão ter que gastar dinheiro, né? Ou pessoas que mesmo que tivessem um dinheiro juntado, né, estavam fazendo ali as suas economias, né? Daqui a pouco tiveram que comprar água, comprar comida, comprar mantimentos, tiveram que viajar para algum lugar, né? Pessoas que batalharam bastante, investiram muito, né, no bem-estar da sua casa, no ambiente de sua casa, né? Ou até mesmo para comprar uma casa em
alguma área que era de risco, né? Essas pessoas elas terão que voltar, né, a comprar tudo de novo, aquela coisa toda, né? Adquirir todos esses bens móveis e imóveis novamente, né? E aí isso perpetua, né? Então a pessoa ela não consegue, né, todo aquele dinheiro juntado que a pessoa poderia ter, ou aquele dinheiro que ela já estava, né, juntando, coisa do tipo, é uma questão bem econômica isso, né? Ele pode acabar tendo que retornar para aquela estaca zero, assim, aumentar gastos, né, das famílias, os gastos das famílias, enfim, né, perpetuar alguma situação de vulnerabilidade social da pessoa, né, então isso é uma coisa que a gente também precisa estar bastante atento para isso, né, e obviamente, né, a questão do estresse, né. Bom, o ambiente da empresa, principalmente para aquelas empresas que trabalham de forma presencial, em tempo integral, né, é necessário a gente entender que é um ambiente de convivência ali de pessoas, né? E se nós já temos muitas vezes assim várias situações de estresse, né? Às vezes por pressão por resultados, por pressão por metas, né? Que a empresa precisa bater ou até mesmo uma discussão numa reunião, coisas do gênero assim, né? Numa situação como essa, assim, no momento de voltar para a empresa, os ânimos também podem estar um pouco mais exaltados, né? Porque as pessoas elas são afetadas em maior ou menor grau, né? Algumas, obviamente, elas podem se estressar um pouco mais do que outras, né? Podem se afetar um pouco mais do que outras, dependendo de como a pessoa foi afetada, né? Mas essa questão do estresse, assim, que é um dos grandes males, digamos assim, do século XXI, que a gente fala bastante em psicologia, né? Também é um quadro que ele pode se agravar, né? As questões mais estressoras de forma coletiva podem se agravar no ambiente da empresa, no ambiente corporativo, né? Então também é necessário, né, a gente estar um pouco atento a esses comportamentos assim, né? Que as pessoas, quando as pessoas elas expressam, digamos assim, um pouco do seu estresse, ouvir, né? E na medida do possível sempre poder tomar algumas atitudes assim que acabe tranquilizando as pessoas, né? Que seja anti-estresse, né? Criando assim um ambiente de trabalho que seja mais acolhedor, que seja mais leve também para as pessoas, né? Que a gente sabe que não é fácil para ninguém, né? Todo mundo, né? É uma situação que acaba de certa forma atingindo, né? Todo mundo, né? Porém de formas diferentes a depender da personalidade das pessoas, né? Entretanto, né, sempre cuidar, quadros de ansiedade nos teus colaboradores, né, colaboradores depressivos, colaboradores que podem ter TEPT, né, colaboradores que estão enlutados por alguma eventual perda que tiveram, um aumento da violência, né, se o colaborador ele está ou não em alguma situação de vulnerabilidade social, se está exposto a alguma situação de violência, né, um aumento da pobreza também, como a gente falou, muitas pessoas que estavam talvez ali juntando um dinheiro ou alguma coisa do tipo, né? Aumenta muito os gastos, aumenta muito, volta tudo de novo, muitas coisas que a pessoa vai precisar aumentar gastos da família, né? E também a questão do estresse ali, né? Diretamente falando ali, porque é uma situação estressora de forma coletiva, né? E então é necessário estar atento a esses impactos e principalmente falar sobre esses impactos com a sua equipe, tá? E bom, como ajudar então a equipe, né? O que que nós como líderes, como gestores, como é que a gente pode então tratar, né, abordar estes assuntos assim, o assunto, né, da catástrofe climática então com os nossos colaboradores, né? Principalmente assim, levantar informações, isso é uma coisa muito importante, né? Fazer um levantamento, então, junto aos colaboradores, junto à equipe, assim, para entender como que está sendo aquela situação para cada um individualmente, entendeu? Se alguém da equipe, se algum colaborador foi diretamente afetado, se a pessoa teve essa casa invadida, né, pela água, se a pessoa, quais foram as perdas que a pessoa teve, se a pessoa não perdeu nada também, entendeu? Mas daqui a pouco algum amigo, algum parente, algum vizinho, alguém próximo pode ter perdido e a pessoa, né, indiretamente foi afetada ou não. Então, assim, levantar informação, saber assim a dimensão do problema junto à equipe, né, a dimensão do problema dentro da empresa, como que aquilo ali está afetando, se teve mais pessoas afetadas ou não e o quanto que essas pessoas foram afetadas, né?
De posse dessas informações, então, estimulado solidariedade entre a equipe, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que liberam alguns colaboradores para ajudar na limpeza da casa de alguns colegas, por exemplo, é uma ideia muito boa, né? Quem não foi tão afetado assim pelas enchentes, né? Recolher donativos, recolher doações para os colegas que foram diretamente afetados ou estão sem comida em casa, estão sem água em casa. Então, isso é uma coisa muito boa, isso cria uma liga, né? Cria um estreitamento de relações entre a equipe que é muito positivo, é um fator muito bom. Geralmente, assim, essas situações estressoras coletivas, mesmo que elas tenham esse impacto negativo nas pessoas, eles também podem ser vistos como uma oportunidade, né, para que todos nós, assim, a gente se ajude mais, para que a gente seja mais solidário, para que a gente pratique um pouco mais da caridade. Então, isso é uma coisa bem legal de fazer, né? Um suporte emocional, então conversar individualmente com cada um dos membros da tua equipe, cada um dos teus liderados, isso é uma coisa bem interessante, né? Isso também ajuda a estreitar os laços com o teu liderado, né? O teu liderado, assim, teu colaborador, ele vai sentir que, meu gestor, meu líder, ele tá olhando por mim, ele se importa, né? Ele quer me ajudar, ele tá me ouvindo, ouvir, ter uma escuta ativa é uma coisa muito importante. Ele não é terapia, mas ele é terapêutico, escutar as pessoas, escutar os colaboradores, né? A gente já tem hoje, algumas empresas já adotam, por exemplo, a prática do one-on-one, né, aquele feedback one-on-one, que é aquela reunião individual com cada colaborador, né? Então fica uma sugestão também para fazer uma reunião individual com cada um dos colaboradores, entender como que a pessoa ela está reagindo àquilo ali, né? É uma coisa muito importante, a pessoa ela se sente ouvida. Pode ser que a pessoa não tenha condições no momento, assim, né, de buscar um tratamento, de buscar uma psicoterapia, mas ela tem uma necessidade de ser ouvida, né, de se sentir acolhida de alguma maneira. Então é muito importante dar esse suporte emocional, né, validar os afetos negativos que a pessoa pode eventualmente estar tendo. Isso é uma coisa importante também, né? Enfim, assim, conseguir entender, né, ter o máximo de empatia possível para que a pessoa, o teu colaborador, ele se sinta acolhido, ele sente que, né, o gestor e a empresa tá com ele, tá junto e quer ajudar. Ah, Obviamente, né, uma flexibilização de horários, que é uma coisa bem importante também, né? Então, um exemplo assim, daqui a pouco o teu colaborador ele está vivendo de doações, né? E aí algum centro que distribui doações, ele tem lá um horário para fechar, ele tem um horário de funcionamento e ele é um pouco incompatível com o horário que ele está presencialmente trabalhando na empresa, né? Então, liberar o colaborador para ele buscar donativos, né? Liberar o colaborador, por exemplo, para ir até alguns órgãos públicos para tirar documentos que ele pode ter perdido a carteira de identidade, pode ter que fazer uma nova, uma carteira de trabalho nova, né? Pode ter que resolver algumas coisas num banco presencialmente, enfim, né? E aí, daqui a pouco, o colaborador ele não tem, né, tempo durante o dia por conta do trabalho, então flexibilizar alguns horários de trabalho, né? Se daqui a pouco o colaborador ele trabalha num regime de escala, conversar com alguns outros colaboradores se podem eventualmente em alguns dias, em algumas ocasiões, trocar com o colega também, né, para que o colega ele consiga cumprir algumas agendas externas à empresa. Então, essa flexibilização de horário ela pode ser necessária também, né? É, um apoio financeiro também, né, caso a empresa ela tenha condições, né? Então, eventualmente, assim, daqui a pouco tu tem um colaborador que ele já estava para receber alguma espécie de bonificação, um aumento salarial ou até mesmo uma possível promoção, digamos assim, né? Então, talvez antecipar, né, alguns bônus ali que o colaborador ele estava para receber, né? Antecipar aí um possível aumento de salário, uma possível promoção para o colaborador ajudaria bastante, né? Principalmente assim aqueles que foram mais afetados, né, que vão precisar mobiliar a casa novamente, vão precisar pagar por alguma espécie de reforma, limpeza da casa, né? Então assim são situações assim que eles mexem muito com a economia das famílias, com as finanças familiares, né? Porque para muitas pessoas é um gasto inesperado, né? A pessoa não estava contando com aquela despesa ali, vai acabar tendo que ter esse gasto. Então, oferecer algum apoio financeiro
para o colaborador é uma coisa que acalenta bastante. A questão financeira ela é muito importante nesse sentido, né? Ela merece uma atenção especial. Tem algumas empresas, por exemplo, assim, que anteciparam alguns bônus, como eu falei, né? Mas, por exemplo, cara, chegaram a mobiliar a casa para um colaborador, né? Inteiramente, assim. Daqui a pouco o colaborador ele precisava de alguma coisa mais específica que ele tivesse em casa, né? Foram lá, juntaram, fizeram uma vaquinha e compraram para o colaborador, compraram comida, mantimentos, né? Então esse apoio financeiro ele é um ponto nevrálgico, né? Nesse problema todo, digamos assim, né? Ele é uma das coisas que mais estressam a pessoa, né? Então dar esse apoio financeiro é um dos fatores mais importantes, acredito eu, como líder que a gente possa fazer então pelos nossos liderados, né? Uma licença remunerada, talvez, né? Então, daqui a pouco aí a pessoa, talvez flexibilizar horários não tenha sido suficiente, a pessoa ela vai precisar de um tempo para isso, assim, para conseguir, né, se reorganizar na vida. Muitas pessoas, inclusive, elas terão que começar a vida praticamente do zero, porque perderam tudo, saíram de casa com a roupa do corpo, né? E eventualmente a gente pode ter na nossa empresa, na nossa equipe, algum colaborador que está passando por isso, que vai ter que recomeçar tudo do zero, né? E essa pessoa, muito mais do que apenas, né, uma flexibilização de horário ou um apoio financeiro, assim, ela precisaria até mesmo de uma licença remunerada para ela ter bastante tempo, ela vai ter que ver talvez até lugar para morar, ela vai ter que ver tudo praticamente de novo, né? Tudo que as pessoas elas vão estruturando suas vidas ao longo do tempo, essa pessoa ela vai ter que fazer, né, o mais breve possível, dependendo da rede de apoio que ela tem, dependendo da situação socioeconômica da pessoa, né? Então, isso é um outro benefício que poderia ser dado, né? Um outro tipo de ajuda que a empresa pode dar também para o colaborador, né? E um fundo emergencial, né? Isso é uma coisa bem legal que algumas empresas elas já têm algum colchão financeiro, né? Já é uma prática em algumas empresas que têm se mostram assim mais resilientes, né, financeiramente, né? Então, daqui a pouco a empresa ela fica numa área que é de risco, né? Numa área que volta e meia está acontecendo esse tipo de catástrofe climática, né? Tempestades, deslizamento de terra, queda de pontes, né? Enchentes, como a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. Então, criar um fundo emergencial, assim, pegar, né, uma parte das receitas da empresa, uma parte das margens da empresa, né, e informar os colaboradores que, ó, a partir de agora a gente está criando aqui um fundo emergencial para a empresa, então, caso aconteça novamente, a gente vai ter aqui justamente para esse uso, né, para esse apoio financeiro que os colaboradores podem eventualmente precisar, né, para uma ajuda como uma licença remunerada como essa, para ter também essa resiliência financeira, não prejudicar o caixa da empresa, né? Até porque é muito importante. De um lado, a empresa ela precisa ter caixa, ela precisa da produtividade do colaborador para ter caixa e para conseguir se manter e manter os empregos de todo mundo. Por outro, também, né, é necessário respeitar o momento que as pessoas estão passando, né? Pode ser que elas não estejam com uma alta capacidade produtiva, é uma coisa momentânea, né? Então é preciso dosar, é preciso equilibrar, né? Tanto o momento das pessoas, respeitando o momento das pessoas, com a necessidade que a empresa tem de manter-se produtiva, né? Para também manter-se no mercado e também manter o emprego de todo mundo da equipe, né? Então essas são algumas ideias mais simples, assim, né? Algumas ações que podem ajudar os colaboradores na empresa. É, podem surgir algumas outras ideias também, né? É um momento assim que exige criatividade, né? Exige inovação também. Mas assim, acredito que a chave, né, da ajuda toda que gestores podem dar aos seus geridos assim é entender o momento, respeitar o momento de cada um e procurar um equilíbrio ali entre respeitar o momento não só dos indivíduos, mas da equipe como um todo e pensar também, né, de forma criativa como que dentro das capacidades de cada um para aquele momento, né, é possível então retomar as atividades econômicas, né, e cotidianas da empresa, tá?
Evidentemente, as empresas, cada uma tem a sua cultura, né? Então, a resiliência que cada uma das empresas vai ter, a forma de trabalhar, a gestão de pessoas na empresa vai depender muito também do porte da empresa, vai depender muito do mercado que a empresa atua, do segmento que a empresa atua, né? Qual tipo de cliente que a empresa trabalha, né? Então, existem alguns segmentos de mercado onde realmente os clientes eles são mais exigentes, né? Eles vão querer soluções de forma rápida, assim, para ontem, acontece bastante, é normal, né? Hoje a gente tem um aparato de comunicação bem grande aí, principalmente nas redes sociais, né? Conscientizando as pessoas do restante do Brasil, né? Em ajudar as empresas do Rio Grande do Sul, né? Entender possíveis atrasos em algumas entregas de produtos, em algumas entregas de serviços, né? Por conta do momento que nós estamos passando aqui. Mas enfim, é imperativo assim que nós tenhamos assim muita criatividade, né? Não só para ajudar os nossos colaboradores, os nossos funcionários das nossas empresas, mas também para a gente conseguir sair dessa assim de uma forma geral, né? Para a gente conseguir ajudar a sociedade como um todo, tá? E bom, esse então foi, né, uma aula aí sobre gestão de equipe, né, em períodos de crise. Espero poder ter ajudado líderes e gestores, né, dado algumas dicas aí de ajudas mais pontuais para lidar com essa situação de crise. E muito obrigado pela atenção. Até mais.